Olá, muito boa noite para você, tudo bem? O Dia dos Namorados está quase chegando ao fim, já são quase 11 horas da noite e se você de repente não teve um motivo claro para comemorar a data, de repente aproveitou a data para refletir sobre o estar sozinho. Quem já saiu de uma relação sabe que não é uma coisa muito agradável, é difícil e para muita gente inclusive traumático. O Revista Curitiba vai falar sobre isso hoje, sobre uma pergunta que de repente você já se fez. Acabou. E agora? Uma das coisas que pode acontecer quando uma pessoa sai de uma relação é uma alteração na autoestima, principalmente para baixo. A gente vai falar sobre isso com a Jane Leal. Ela é líder de um grupo chamado, um projeto chamado Mulher Plena. Elas trabalham com a feminilidade da mulher e com o resgate da identidade da mulher que de repente passou justamente por uma separação. Separação esta que não precisa ter sido por um desentendimento entre o casal, pode ser uma coisa natural da vida, como por exemplo a morte. A gente vai conversar hoje com o coach de carreiras Bernd Enchef, que após uma belíssima história de 46 anos de amor, passou justamente por essa perda. Ele vai falar dessa experiência e dessa adaptação, principalmente, que ele passou. Agora, tem muita gente e uma letra de música que diz que a dor do amor só com outro amor a gente cura. E quem pode ajudar nisso é a Sheila Higler. Ela é de uma agência de relacionamentos que já tem quase 20 anos de experiência na área e quase 4.000 casamentos realizados, uma taxa de aproveitamento, assim, espantosa. Agora, esteja sozinho, acompanhado ou, de repente, num fim passando pelo término de um relacionamento, a gente vai pegar dicas e aconselhamentos para você com o Naim Akel Filho, que é psicólogo e mestre em educação. Tem sim como você ficar feliz, mesmo que esteja de repente num momento mais triste, já já ele responde. O som do programa hoje é com a banda Stick Figures, na verdade com o Rodrigo Freire, que é o representante da banda aqui hoje. Então não saia daí que a Revista Curitiba está só começando. Mais uma vez, muito boa noite para você de casa. Agradeço também pela sua audiência aqui na OTV, assistindo ao Revista Curitiba nesta noite de quinta-feira, né? Quase fim de Dia dos Namorados. Boa noite para as minhas convidadas. Tudo bem? Boa noite aos meus convidados. Tudo jóia com vocês? Tudo jóia. Bom, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre fossa, sobre várias coisas, e aí a gente pensou justamente por aí. Quer dizer, a pessoa que terminou o relacionamento costuma, né, ficar bastante triste, principalmente no princípio. E aí nós fomos procurar uma DJ que pudesse passar músicas para você curtir esse momento tão especial. Vamos ver. Oi, eu sou a Tati Bittencourt, DJ. Eu vim aqui para te dar 3 dicas de músicas para você curtir uma fossa. Você pode começar com uma super clássica do No Doubt, que é Don't Speak. Vai para um Coldplay, The Scientist. Pode finalizar com Wake Me Up, do Avicii. Tá aí, muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com dicas da Tati também para músicas, mas daí para você sair da fossa, que ninguém merece ficar nela sempre. Agora, Naim, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: essa etapa que a gente brinca, que o povo fala que é a fossa, e tem até o termo curtir a fossa, ela é necessária nesse processo? Ela é fundamental, ela é indispensável, né? Esse processo de introspecção, de voltar-se para dentro de si mesmo, se desligar um pouquinho das atividades externas, etc., é fundamental para a superação de qualquer uma das dificuldades amorosas, afetivas. Em psicologia, nós temos plena certeza de que a razão, o conhecimento, é indispensável para você superar uma dor do coração, uma dor de amor. E nós nos encontramos com estas verdades, com estes conhecimentos, apenas nesse processo introspectivo. E essas músicas nos conduzem a esse processo. É por isso que tem, assim, até quando a pessoa passa por isso, né? Quando a gente passa por isso, parece que dá até um certo prazer. Você tá triste,
coloca uma música mais triste ainda e mesmo assim parece que é gostoso. É gostoso. E você se encontra com as suas verdades. Eu acho que essa é a grande virtude da fossa, né? Nos colocar em contato com o mais íntimo de nós mesmos. Então, luto, dor de separação afetiva, nunca deve ser evitada com a alegria se deslocando para um ambiente de distração. A gente deve vivenciar, permitir-se vivenciar esse contato consigo mesmo. Berent, para você foi assim? A música fez parte do seu processo? Pouco, mas fez. Eu acho que foi indispensável em momentos a gente estar ouvindo alguma coisa. Eu, inclusive, entrei numa fase de música grega. As músicas gregas normalmente são bastante tristes, né? Principalmente aquele violão, aqueles tocam que é uma guitarra, uma coisa assim que eles tocam lá, e é muito bonita, assim, ela é muito sentimental e a gente consegue chorar com isso. E chorando a gente consegue melhorar e superar um pouquinho, porque o choro vamos dizer, tirar de dentro de si alguma coisa parecido com isso. E no meu caso, vamos dizer assim, foi bem mais assim contundente, porque a morte foi muito repentina, não era uma coisa esperada. Então não deu para a gente se preparar e nem desejar às vezes Foram a morte. 46 anos, né? 46 anos e foi um bom casamento. Então isso significa também que esse corte assim muito abrupto assim, ele é muito violento, não é muito fácil. Eu levei quando ela faleceu, eu levei um choque do tamanho de um bonde, né? Faz um ano? Um ano e alguns dias E agora. alguns dias agora. Então tive essa primeira fase de bastante tristeza. Eu acho que só não entrei profundamente nessa reflexão porque eu consegui manter meu trabalho. Eu consegui, vamos dizer, durante o dia ter um expediente onde estava em contato obrigatório com outras pessoas. O grande problema meu sempre foi à noite, né? Chegar à noite em casa, aí a gente descobre algumas verdades que são universais. Primeiro, né? O sapato não se engraxa sozinho, né? 2, o paletó que se deixa, a camisa que se deixa na cadeira, fica na cadeira, não vai para o armário de jeito nenhum. E a gente começa a ter novas obrigações com a gente mesmo, né? Então tem essa fase inicial assim, que é esse redirecionamento. E essa ocupação, de certa forma, vai aliviando aos pouquinhos essa dor. Ela vai sendo substituída aos pouquinhos por atividades, por outras coisas, outras reflexões. E uma coisa fundamental foram os amigos. Amigos, amigas e, principalmente, a família. A família me deu um suporte muito grande. A primeira semana, que é mais triste de todas aqui, meu filho ficou comigo, ele não me abandonou. Então, eu não fiquei as noites sozinhas. Quando eu não conseguia dormir, a gente ficava conversando até as 3 da manhã. Então, Quer sabe, dizer, você teve uma rede todo de um pessoas... todo um apoio na minha volta. E isso, eu acho que reverteu no seguinte, que eu acredito, né? Que agora, mesmo um ano depois, eu não tive momentos de depressão. Entende? Apesar de tudo... Se sente triste. Me senti triste, claro, mas com vontade de viver também. Com vontade de viver. Com vontade de viver. Importante. E outra coisa também que me aconteceu, e não sei se acontece com todo mundo, mas comigo, eu não consegui comparar a falecida com nenhuma outra mulher que eventualmente tenha conhecido nesse período. É uma coisa bem separada. Nunca jamais ela é mais gorda, mais alta, mais magra, ou coisa desse tipo assim. Nunca fiz essa comparação. Entendi. Cada pessoa é uma pessoa. É cada um. Então, vamos dizer assim, foi assim um período assim triste, assim muito lamentável, né? Porque a gente tinha um projeto que era para um pouquinho mais longe, né? Inclusive nós tínhamos combinado que eu iria antes, né? Mas Deus tem, acho que, outros projetos na vida, né? Então, ele chamou de... Acabou seu projeto. A prioridade é ela. Eu queria até perguntar para a Jane. Jane, você acabou de ouvir o relato. A Jane está até com os olhos mareados ali agora. E é bonito ao mesmo tempo. A gente se emociona porque eu acho bonito. Quando ele esteve aqui há poucos dias e contou essa história, eu falei que ia chamá-lo novamente aqui. Eu queria perguntar o seguinte, Jane. Você já ouviu relatos como esse no grupo, no Mulher Plena? Eu digo... vocês lidam com todo tipo de separação lá também, e situações, e não só separação, mas situações de relacionamentos. Exatamente. Relacionamento com, né, filhos, que também, essas perdas, né, tem que aprender a lidar com a perda. Eu sou uma dessas pessoas, mas a gente enfrenta exatamente isso, as mulheres perdendo relacionamentos de tantos anos, né? Mulheres que, ou por problemas com elas mesmas, de autoestima, e aí se apega com alguém em pouco tempo, e aí parece que elas nunca mais vão superar aquela perda. Então, relacionamentos curtos, relacionamentos duradouros, então essa variedade, né, tão grande por conta da carência da pessoa, né? Não, a gente fica carente. É isso que eu falo, você fica, se a sente. gente fica carente. Se sentiu, e pastor. a gente se sente. E é interessante, a carência, você tem um tipo de carência inicialmente,
que é da perda violenta e rápida. Mas no tempo essa carência ela não diminui, na verdade, ela modifica. Isso. Ela começa a ter qualidade, eu começo a ter certas regras, ou réguas também, de condições, né, na medida que o tempo foi passando, né? Então, hoje eu me sinto assim mais tranquilo do que antes. No começo a gente tem essa sensação, puxa, tem que encontrar alguém, né? A gente sai desesperado para isso. E depois, no tempo, a gente diz, não. Se encontrar, está bem. Se não encontrar, também está bem. Eu até queria perguntar isso para Sheila. Eu acho que você já deve ter lidado com pessoas que buscaram outros relacionamentos após todo tipo de situação. Desde o divórcio, separação, de repente uma separação mais traumática, como foi aqui para o Bernd, de repente que a gente estava conversando. Agora, é muito diferente quando a pessoa fica viúva. E principalmente quando ela foi casada, foi feliz. É diferente de quando a pessoa se divorcia e tem um casamento que foi traumático. É muito diferente. Em que aspecto? A separação. A pessoa que fica viúva, eu acho que ela fica mais tranquila. Ela sente a carência, ela sofre, mas ela tem uma outra visão do que quando ela sai de um relacionamento, de uma separação que terminou com briga. A frustração talvez seja maior. A frustração de um casamento. Então, a pessoa diz, eu não posso querer comparar. Tem algumas que querem comparar e você tem que trabalhar com ela, que ela nunca vai arranjar ninguém que é igual a falecida esposa e ao falecido marido. Aqui, né? Quando a pessoa não chega a essa consciência, a gente tem que até alertá-la e até pedir que ela vá fazer uma terapia, porque nunca vai ter duas pessoas iguais e que ela não pode procurar no futuro companheiro ou na futura companheira alguém que seja muito parecido ou igual, porque ela nunca vai encontrar. E essas pessoas que foram felizes, elas querem reconstruir a vida com mais calma, com mais tranquilidade, né? E às vezes a pessoa acabou de se separar e ela quer correndo encontrar alguém e ela não está bem. E essa pessoa não pode nem se cadastrar na agência, porque às vezes ela está tão mal que ela quer se relacionar, porque eu tenho que encontrar alguém para mostrar para o meu ex-companheiro, para a minha ex-companheira que eu estou com alguém e ela está péssima. A gente tem que mandar ela ir para uma terapia, primeiro ela se curar, para depois ela encontrar alguém, porque ela só vai fazer besteira na vida dela. Primeiro tem que se resolver para depois tentar se resolver com outra pessoa. Então, às vezes a pessoa acabou de sair de uma separação, ela está tão mal, e é um perigo, principalmente quando a mulher acabou de sair de uma separação e ela está muito machucada, que ela se relacione com pessoas, com golpistas, com pessoas que não tenham nada a ver com ela, porque ela vai pegar o primeiro que aparecer. Pode acabar se machucando mais ainda. Exatamente, né? Ela vai se machucar mais ainda. Daqui a pouco até eu quero que a gente volte nesse assunto para falar justamente sobre isso, né? Sobre o recomeçar, né? O recomeçar. O Bernd já falou um pouco aqui como foi o dele, a gente vai falar um pouco mais e, Naim, acho que vai ter que sobrar para você dar umas dicas. Eu quero pegar esse assunto. A gente pode voltar daqui a pouquinho, então? Claro. O Rodrigo está ali quietinho, não vai... eu não quero falar desse negócio de separação. Eu não tenho muita experiência. Tá certo, mas música... Sai uma agora pra gente? Claro, com certeza. Então, você veio como representante hoje do Stick Figures. Vim, né? O colega está em viagem para a Europa, mixando o novo CD. A gente grava lá, na verdade. A gente é baseado lá, a gente faz as músicas em inglês. E eu vim aqui para Curitiba, a gente fez um DVD recentemente aqui, já que a gente já conhecia os músicos, conhecia as pessoas aqui melhor. E agora, quando a gente está na fase de pós-produção disso, é bom ficar uma pessoa aqui para cuidar do vídeo e outra pessoa lá para também cuidar da parte de áudio, que é metade do... Então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas você que ficou curioso para saber ali quais são os conselhos e as dicas que o psicólogo Naim Akel Filho tem para passar, não saia daí que a Revista Curitiba já volta, mas vamos para o intervalo com música. Vamos então com Stick Figures, já voltamos.